Olá, meus amigos, boa noite. É uma alegria podermos estar reunidos nessa oportunidade, a fim de podermos conversar a respeito de um tema tão importante, mas tão pouco comentado no nosso movimento espírita, que é o Antigo Testamento, na visão espírita. Nosso coração se enche de alegria nesses momentos de reflexão, com a companhia do nosso querido Álvaro Mordecai, ele que é expositor espírita, que fundamenta seus estudos no Velho Testamento, fala com fluência o hebraico, entre outras línguas, e obteve, através de anos de preparo, também com estudos que realizou nos locais, os costumes judaicos em Israel. Ele busca expor na união dos estudos das leis, dos costumes, interpretando os textos bíblicos e fazendo a correlação do Evangelho de Jesus com a doutrina espírita e também fazendo a relação com o Antigo Testamento. É uma grande alegria ter esse companheiro conosco, que tem divulgado a mensagem não apenas aqui no Brasil, como também no exterior. E assim como eu, o Álvaro Mordecai, ele é divulgador e coordenador das caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras, essa organização humanitária que realiza trabalhos tanto aqui no Brasil, como também no exterior, especialmente na África. E sempre estamos falando por onde passamos a respeito deste trabalho. Boa noite, Álvaro. Boa noite, tudo bom, meu irmão, meu amigo querido? Tudo bem? Estava falando aqui com os nossos internautas a respeito de você, do seu trabalho e da alegria de podermos estar nessa noite aqui reunidos para falarmos sobre este tema. Mas eu queria que antes que nós entrássemos no tema do Antigo Testamento na visão espírita, você falasse um pouquinho para nós como foi que você conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras e o que significa ela na sua vida. Ah, eu estava no Congresso Espírita de Goiânia. O Rossandro, ele cedeu, acho que alguns minutos, 15 minutos, da palestra dele para a doutora Adriana. E eu lembro que eu olhei aquilo, me impactou tanto, eu chorava. E eu falei assim, eu quero fazer parte disso. E eu fui até o stand, aí eles falaram, você quer apadrinhar? Eu falei, quero, mas eu quero mais do que isso. Eu nem não sabia, né, o que é que eu podia fazer. E aí eu comprei muitas camisetas e saí distribuindo para algumas pessoas. Eu dei para algumas pessoas que eu achei que fossem usar e divulgar. E assim, arrebatou meu coração. Porque o Espiritismo, ele traz todo um, uma preparação para que você possa desabrochar no trabalho assim de uma maneira muito amorosa. E a Fraternidade Sem Fronteiras, a gente enxerga sinceridade dos participantes. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente se envolve. E a nossa razão de viver vai se tornando fraternidade sem fronteiras, amar sem fronteiras. E realmente foi arrebatador. É tão bom esse movimento, né, Álvaro, que nos une, nos faz conhecer pessoas tão envolventes como você. Para mim foi uma alegria poder ter te conhecido por meio da Fraternidade Sem Fronteiras e hoje nós estamos aqui, essa oportunidade, este bate-papo, a respeito de um assunto tão importante, não é? Estava falando com os nossos internautas que esse assunto é tão importante, tão pouco comentado no nosso movimento espírita, né? É, eu que agradeço e digo que é uma honra, porque eu vou lá na África fazer palestra, o pessoal fala, o Ellerson passou aqui, as palestras dele são maravilhosas. Eu vou para Minas, o pessoal fala de você, eu vou para todo lugar que eu vou, o pessoal fala de você. Muito obrigado. Mas hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, o Álvaro, sempre tive uma dúvida
uma confusão que às vezes a gente tem na nossa mente. Eu estou aqui com esse livrinho que é tão fininho, né? A Bíblia Sagrada. Aqui Uhum, estão o Antigo e o Novo Testamento, mas a gente uhum. confunde muito o que é o Antigo Testamento e o que é a Torá hebraica. Na verdade, não são a mesma coisa? Então é interessante, né? Que a gente tem o costume de falar assim, não, porque no Antigo, ou às vezes nem fala Antigo, eu mesmo falo Velho Testamento. Porque eu aprendi essa palavra em português. A gente tem o hábito do estudo na língua hebraica. Mesmo tendo nascido no Brasil, quando a gente senta para estudar a Torá, a gente estuda no hebraico. E quando a gente fala assim, Velho Testamento, sapato velho, roupa velha, é o que a gente precisa trocar pelo novo, né? Como hábito. Então, esse nome, Velho Testamento, eu acho que ele acaba sendo não tanto justo, porque Emmanuel vai contar para nós que a par do Evangelho está o Velho Testamento. E a par não é abaixo, não é para trás, não é para frente, não é para cima, é lado a lado. Então, se a gente quiser entender o Novo Testamento com profundidade, como movimento espírita, por encontrar a essência do espiritismo no Evangelho do Cristo, a gente tem procurado se aprofundar e entender o Velho Testamento. A Torá vem da palavra oraá. O que é oraá em hebraico? Instrução. Instrução. Então, a gente vai encontrar a Torá, por definição, como sendo os 5 primeiros livros de Moisés. Mas, muito mais do que os 5 primeiros livros, a gente encontra instruções nos 39 livros que vão perfazer o Velho Testamento. Alguns protestantes, eles assimilam alguns livros, tiram alguns, a Igreja Católica adiciona outros, tira outros. Então, o que eu estou falando? Antigo Testamento, que em hebraico chama Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá é o Pentateuco de Moisés, Neviim, profetas, e aí a gente tem o livro de Josué, Samuel, Reis, Joel, Ezequiel, Isaías, Jonas, e os escritos que são Salmos, o livro de Ruth, Eclesiastes, Daniel, Crônicas, Provérbios, a Cântico dos Cânticos, e agora o livro de Daniel, que é um profeta, está nos escritos porque ele foi escrito por Esdras. Então, por isso ele não está lá no livro dos profetas, apesar de ele ter sido um profeta. Deu para compreender? Eu sim. Agora eu queria saber, o Álvaro, os judeus da atualidade, eles utilizam a Torá como um livro básico do judaísmo ou eles utilizam todo o Antigo Testamento? Porque na época de Moisés, quando essas leis foram criadas, né, e foram instituído todo esse processo dos livros sagrados, era a Torá. E na atualidade, como é isso? Então, na realidade, a gente encontra no Talmud. O Talmud é um compêndio de livros, são mais de 70 livros onde está compilada a tradição oral do povo judeu. A gente encontra a seguinte inscrição, que sempre simbólica: Deus olhou a Torá e criou o mundo. A gente não está querendo dizer que a Torá, aquele Pentateuco de Moisés, foi o livro efetivamente que Deus olhou, mesmo porque Deus, ele é suprema inteligência, ele não precisaria olhar um livro. Mas é tudo simbólico. Simbólico em que sentido? No sentido do que o que é trazido na Torá, na realidade, não foi trazido por Moisés. Moisés, ele efetiva como revelação ao mundo
no Monte Sinai. Mas dentro da tradição judaica, a gente tem Abraão quase 500 anos antes. Tá dando um eco aí também? Não, tô dando para te entender perfeitamente. Tô Tá, né? escutando, tô. Quase 500 anos antes de Moisés, nós tínhamos Abraão, que assim está escrito que ele já cumpria toda a Torá. Que, por exemplo, ele cumpria a festa de Pêssar, a Páscoa judaica. Mas a Páscoa judaica não é a libertação do povo judeu do Egito? O povo judeu não tinha sido escravo no Egito. Então, o sentido espiritual daquilo que viria a ser compilado por Moisés e organizado. Então, o povo judeu se apoia em todo o Tanar, nos 39 livros. E muito mais do que isso hoje, o Talmud, o Zohar, os livros que já não são considerados da compilação, mas são livros importantes, como o Shulchan Aruch, que é um livro de leis. Então, não sei se ficou claro, mas o povo judeu se apoia em todo o Velho Testamento e a Torá, ela é um código de instruções para a vida. Entendi. Uma coisa que eu observo, sabe, o Álvaro, é como que nós, os cristãos, de uma maneira geral, nos distanciamos desse livro. Os espíritas, né, nós temos pouco contato com o Antigo Testamento, com a Torá, né? Os católicos também, de uma maneira geral, têm esse afastamento, são os nossos irmãos evangélicos que têm um conhecimento mais aprofundado, que buscam as bases mesmo dos ensinamentos de Jesus no Antigo Testamento. Isso talvez tenha se dado por causa da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, que vulgarizou a Bíblia, né? Colocou na mão do povo para que eles pudessem manusear, para que eles pudessem conhecer. Acho muito interessante, gosto de dar esse exemplo, que às vezes eu fui a alguns cultos evangélicos e eles sempre levam a Bíblia, né? E quando o pastor vai citando, eles têm uma facilidade enorme de encontrar. Às vezes eu vou procurar um capítulo no Antigo Testamento, eu demoro 10, 15 minutos para poder achar a referência, e eles têm muita facilidade em lidar com a Bíblia. Você acha por que que nós cristãos, né, especialmente nós espíritas, nos afastamos tanto desse ensinamento, temos tanta dificuldade de lidar com ele, mesmo sabendo que a base do cristianismo é o judaísmo? Você acha que esse afastamento se dá a quê? É interessante, né? Será que eu vou tentar desconectar o microfone e colocar que eu estou ouvindo eco? Eu vou tirar a capinha do celular. Será que é isso? Não sei. Para mim Pode aqui deixar. o seu som tá tranquilo. Algumas pessoas disseram que tá dando um pouco de eco na voz, na sua voz, e a minha tá tranquila. Uhum. Às vezes pode ser o seu microfone. Tira para ver, por favor. Melhorou? Para mim tá Agora melhorou. tranquilo. Ah, então ótimo. Então tá dando para te entender perfeitamente. Queria dizer também aos nossos internautas que enquanto nós estamos aqui no nosso bate-papo, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente responde. Eles disseram que está dando eco ainda, mas está dando para entender, né, gente? Tudo que ele está dizendo. Vamos lá, então. Então é interessante, a gente encontra um momento dentro do cristianismo primitivo, quando ainda, aliás, o cristianismo não tinha o nome de cristianismo, quando seria então considerado uma seita judaica, como tantas outras que nasceram ao tempo de Jesus, antes de Jesus e posterior no primeiro século, com a ressalva de que Gamaliel, quando for ao Sinédrio defender as prisões que estariam acontecendo para aqueles integrantes da Casa do Caminho, ele faz a seguinte ressalta. Ele fala, olha, se essa seita, se isso que eles defendem, se Jesus como Messias for dos homens, for um título dos homens, terá fim em breve, como tiveram os outros grupos e as outras seitas judaicas que nasceram correlacionadas ao movimento messiânico do primeiro século.
Mas, se vier de Deus, ele terá perpetuidade. Mas os interesses políticos dos sacerdotes, os interesses políticos dos fariseus, em busca de uma pureza da doutrina, uma pureza doutrinária para o judaísmo, uma perpetuação de costumes, tradições, mas, como Jesus muito bem caracteriza, com aparências exteriores, com cultos e rituais. Então, ocorre essa cisão. E essa cisão, ela é muito bem registrada no livro Paulo e Estevão, naquela discussão de Paulo com Tiago, onde eles estão lá discutindo a circuncisão, que é muito mais do que a circuncisão. Ela está dando início e caracterizando esse movimento de ruptura do cristianismo nascente para com o judaísmo. Agora, após a destruição do primeiro templo e no início do segundo século, inicia a construção de um judaísmo unificado. E aquilo que a gente entende como um judaísmo plural, no sentido de que tínhamos os essênios, no sentido de que tínhamos os cristãos como uma seita, no sentido de que tínhamos os saduceus, tínhamos os fariseus, acaba sendo extinto. E o movimento se unifica através da compilação desse livro, desse compêndio de livros, que se chama o Talmud. Então aqui é determinado que judaísmo é apenas o que está dentro desse código de leis e o que está fora não é mais. Então seria como se hoje, não estou tentando trazer nenhuma alusão, apenas exemplificando, no movimento espírita nascesse um braço e a gente falava, não, peraí, vocês não são espíritas. Se tivesse uma segregação. Só que como ainda a humanidade ainda era um pouco mais imatura espiritualmente, inicia-se um processo de perseguição, porque não se sabia quem era cristão, quem estava seguindo a seita trazida por Jesus, e não se sabia exatamente, e se sabia quem era judeu. Isso começa a se tornar vamos dizer assim, uma dificuldade, porque de repente eu sou seu amigo e acho que você está seguindo o judaísmo rabínico e de repente eu descubro que o Ellerson é cristão. E a política do movimento, presta atenção que todos os momentos a gente está falando em política, né? O que segrega é a política. Não tem nenhum ponto doutrinário, vamos dizer assim, filosófico, em oposição. No momento em que eu descubro que o Ellerson, por exemplo, era cristão, a gente vira as costas para ele. Então, o Ellerson sai machucado e a gente fica com a ferida, com o débito para com a lei divina em função daquele machucado que a gente causou. Então, aqui tem uma grande segregação. Já quando o Império Romano assimila o cristianismo como religião, aí a gente encontra essa ruptura completamente feita. Porque os primeiros apóstolos eram todos judeus. Tinham o respeito e o conhecimento sobre a lei judaica. Tinham o respeito por Moisés, por Elias, por todos os profetas, pelos ensinamentos. Compreendiam que Jesus caminhou dentro desses ensinamentos. Ele plenificou, que é diferente de não cumprir, mas ele cumpriu em plenitude, porque ele traz a lei do amor. E nesse momento, então, a gente encontra a ruptura e o cristianismo em si, como um todo, vira as costas para o judaísmo e o judaísmo vira as costas para o cristianismo. E isso só vai retomar, só vai haver uma convergência já no século XX, e Emmanuel até escreve para nós no A Caminho da Luz, quando a gente percebe que para se compreender com profundidade os ensinamentos de Jesus, é necessário conhecer a primeira revelação. Seria como eu falar assim, eu quero ser espírita, mas não me fala nada de evangelho, porque a moral do evangelho não me interessa. Entende?
Entendo. Eu tinha muita dificuldade, sabe, Aldo? Vou confessar aqui em público, de lidar com o Antigo Testamento. Porque às vezes a gente tem essas resistências, né? Mas à medida que fui estudando o Evangelho, e quando a gente percebe lá no Novo Testamento, principalmente nessa Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito, tem as Uhum. reminiscências, né? Tem sempre as notinhas, aquelas letrinhas pequenininhas que a gente não dá valor, que estão citando o Antigo Testamento. A gente percebe como é que Jesus, trazendo seus ensinamentos, ele pôde utilizar de todos esses recursos dos seus antepassados para poder estabelecer ensinamentos, né? Como, por exemplo, 7 vezes 7, quantas vezes eu perdoar o meu irmão, quando ficamos conhecendo aquela história do Lameque, da perseguição, eu vou perseguir as famílias até 70 vezes, quem fizer contra mim ou contra aqueles que são meus, e Jesus traz então o ensinamento para Simão Pedro, né, dos 70 vezes 7. Então são tantas outras experiências que nos engrandece bastante. Mas mesmo estudando às vezes o Antigo Testamento, Álvaro, eu fico às vezes com algumas dúvidas, alguns questionamentos no que diz respeito a algumas lições que são trazidas no Antigo Testamento. Principalmente aquelas que, se nós tomarmos ao pé da letra, elas trazem algumas incongruências com a própria lei divina, né? Então eu queria te perguntar se o Antigo Testamento é uma linguagem totalmente figurada, todos os livros, ou foi algo real que realmente aconteceu? Porque algumas orientações, vou dar só um exemplo. Quando a invasão, quando os judeus, né, eles encontram a Terra Prometida, eles vão conquistar, né? Josué, ele tem orientações da divindade para algumas questões. E para invadir Jericó, ele dá orientação que eles têm que dar várias voltas em torno da muralha, que a muralha vai cair, e que quando eles invadissem Jericó, tinham que matar todas as pessoas, que não podia sobrar nenhum cananeu, tinha que matar todos. Só aquela prostituta que deveria sobreviver com a sua família porque havia ajudado um dos judeus. Mas todos os outros, Raabe, eu lembrei o nome da prostituta, Raabe, mas todos os outros deveriam morrer. Então, quando nós começamos a ver esses ensinamentos, às vezes surgem muitas dúvidas. Eu não quero aqui que nós entremos neste ou naquele ensinamento, que seria aprofundar, e o tempo talvez não daria tempo, mas eu queria que você pudesse trazer para nós essa questão se a linguagem do Antigo Testamento é real ou é figurada. Vamos procurar entender uma coisa. Quem é o coordenador da primeira revelação espiritualmente? É Jesus. Então a gente fala assim, puxa, mas Jesus mandou essa mensagem? É estranho, né? Eu costumo falar assim, quando a gente lê o Evangelho e encontra uma incongruência, uma dificuldade, por exemplo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Onde está o problema? Está na palavra de Jesus? Ou A está na nossa interpretação. interpretação? Então, é difícil lidar com a primeira revelação. E isso, o que eu vou dizer, é provocativo. Provocativo no sentido de que nem todos vão concordar, mas vai trazer reflexão e pensamento. Eu tenho certeza que quem não concordar vai ficar com isso na cabeça e procurar resposta. E eu digo, todas as vezes que a gente não encontra a mensagem, a essência do Evangelho em germe, na primeira revelação, o problema está em nós, e não na Escritura em si. É claro que a gente sabe que a Escritura, apesar de termos grandes médiums, e muito dessas Escrituras terem sido psicografadas num processo de intuição, ou como quer que seja, qual seja a psicografia, a mecânica, intuitiva, a semi-intuitiva, isso é o menos importante. A essência da mensagem, ela tem que estar ligada ao Evangelho. Aliás, ela tem que indicar o Evangelho. Então, grande parte da mensagem não é literal. Existe história? Existe. Tudo é história? Não.
Muito é mito. Mito no sentido de uma linguagem espiritual que, primeiro, a forma de linguagem não é a que a gente utiliza hoje. Porque quando eu vou te explicar uma coisa, eu falo assim, por exemplo, no Antigo Testamento a gente não usa exemplo, a gente usa parábola. E o que a parábola está tentando explicar? O inexplicável. O ininteligível no sentido de que ainda não somos capazes de absorver toda a mensagem, mas à medida que eu vou evoluindo e caminhando intelectualmente e moralmente, eu vou subindo de degrau como na escada de Jacó e eu enxergo um horizonte mais distante. Então, como se explica Deus? Como se explica a essência e os atributos de Deus? Se na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que a gente não consegue enxergar a essência de Deus. Então, como eu falo de algo que eu não tenho capacidade de entender se não for por filosofia, por parábola, por mito, que são processos diferentes, cognitivos e até de evolução de pensamento. A gente, quando fala uma parábola, quando se conta uma parábola no Oriente Médio, essa é a linguagem de entendimento, a gente não precisa de explicar ela. Você fala assim, ah, entendi. Entende? Você entendeu da sua forma. Daqui 10 anos você fala, puxa, eu achei que eu tinha entendido. Quando você tiver uns Aprendizado 80... constante. Constante. Então, é sempre, sempre mito, história, leis divinas e espirituais explicadas, atributos da divindade explicados para nós, conceitos de evolução espiritual, todos misturados, a gente joga no liquidificador, processa tudo e fala assim, olha, adivinha o que é o quê? E aí Emmanuel vai explicar para nós que é um processo de construção arquitetônica que foi passado de mestre para discípulo e fica circunscrito a um pequeno grupo. E que, a partir da doutrina dos Espíritos, e Kardec coloca isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo lança a luz não menos viva para os mistérios do passado, ao mesmo tempo que rasga horizontes para o novo mundo. Então, a partir da doutrina dos Espíritos, isso se torna possível o entendimento para todos nós. Tá muito filosófico? Não, tô achando excelente. Eu queria só aprofundar um pouquinho nisso, Álvaro. Existe uma maneira de nós detectarmos, né, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, do que é esse mito, do que é a realidade? Porque, por exemplo, a gente vai ver Adão e Eva, a construção da Arca de Noé, vamos ver Davi, o gigante Golias, Daniel na cova dos leões. São todas experiências que, quando a gente lê na realidade de hoje, parece tudo muito distante, algo muito fantasioso. Então, como fazer realmente essa análise? Isso é fruto de estudo ou é realmente da razão ao ler o texto? Kardec responde essa pergunta para nós na Revista Espírita de 1868. E ele fala que o Espiritismo, por detrás, contido nas escrituras sacras, ele só sai, ele só aparece depois de muita meditação e dedicação. Então, isso que Kardec fala para nós lá na Revista Espírita de 1868, o subtítulo, salvo engano, é Ensaio Psicológico da Doutrina dos Hebreus Antigos, quem for pesquisar. E ele sugere um livro, O Espiritismo na Bíblia, que foi escrito por Henry Steck, acho que é o nome, e ele diz que no futuro todos se debruçariam sobre esse material. É interessante o que ele está nos dizendo. O processo que eu uso, eu busco o estudo das origens ao Espiritismo. Então eu procuro, dentro dos principais rabinos, dos principais estudiosos de cada geração, a essência da sua mensagem.
separo aquelas que mais me chamaram a atenção. Eu procuro o quê? Universalidade das informações. O que cada um deles está repetindo como entendimento desse versículo? São espíritos, aqueles, talvez hoje estejam desencarnados, alguns encarnados, estão no movimento espírita, outros como padres, outros como protestantes, mas foram espíritos encarnados que assim trouxeram. É o mesmo processo que Kardec se utiliza na codificação. Quando eu pego essas mensagens, eu vejo, isso fere um atributo da divindade? Fere. Então, meu entendimento está errado, ou existe uma interpretação equivocada por parte desses rabinos, porque a gente sabe que existe uma influência, não eu vou colocar como dogmática, mas não é, mas é uma influência da tradição e do ponto de vista de quem está dentro do povo, enxergando o mundo exterior que não compreende o povo judeu por milênios. Então existe traços, eu procuro identificar esses traços de dificuldade, tirar e falar, está de acordo com um atributo da divindade? Então tá bom, se eu posso falar. À luz da doutrina espírita, eu tenho a explicação na pergunta do Livro dos Espíritos, na filosofia, na Gênese, no céu e inferno. Então vou te dar um exemplo, para ficar mais fácil. Davi e Golias. Eu olhei isso e falei, gente, uma amiga me falou, Álvaro, faz uma palestra pra gente, um seminário sobre Davi e Golias. Eu falei, meu Deus, que rabo de foguete. Desafio, né? Que desafio, o que vai sair daqui? E então, eu procurei colocar essa história, a história de uma vontade inata do ser humano a se conectar ao divino, a estar em conexão com Deus, a evoluir em direção a Deus, encontrar felicidade e luz no seu interior, e a dificuldade das paixões. Geralmente, as nossas paixões são gigantes como Golias. Geralmente, nós temos uma multidão gritando para nós, não enfrenta esse gigante. E essa multidão são os nossos vícios morais, são os nossos processos reencarnatórios, onde cada uma dessas personas animou diferentes aspectos e deixando vícios. E fala assim, olha, você já tropeçou nessa pedra, você já perdeu para esse gigante. Muitas vezes, se você enfrentar ele, Álvaro, você vai perder. Mas eu falo, não. Eu tenho força, eu tenho condições. E Davi, quando vai enfrentar, deixa claro que a luta não é uma luta física, mas a história é muito mais profunda e espiritual. Quando ele deixa a espada, deixa escudo, deixa a armadura e fala, não, eu vou com aquilo que eu uso todos os dias para enfrentar os animais quando pastoreio minhas ovelhas. O gigante fala, eu vou dar sua carne para os animais. Que animais? É a evolução anímica que vive dentro de nós, a animalidade. E ele fala, não, eu estou com o Senhor dos Exércitos. Mas é Deus que faz guerra? Não. É o Deus que no livro de Gênesis está escrito assim, 7º dia criou Deus os céus e a terra e todos os seus exércitos. Não tinha guerra quando a terra, o universo foi criado. Está falando da ordem, do Senhor dos Exércitos, da organização. Então a gente entende que quando Davi derrota o Golias e corta a cabeça dele, ele está cortando o mal pela raiz. Então, isso é um ensinamento do povo judeu da primeira revelação? Também. Mas a gente encontra isso no Bhagavad Gita, com outra história. A gente encontra isso nos mitos gregos, que você pode falar melhor para a gente. Sobre os mitos gregos, onde existe uma guerra, onde essa guerra que ocorre é uma representação de uma guerra interior. Então, acho que ficou mais claro, né? Se a linguagem é nítida. Sim, é muito legal isso, porque quando a gente percebe os mitos, você citou aí os gregos, né? Os mitos romanos e até os mitos judaicos, todos eles têm essa função de nos trazer um ensinamento mais profundo, né? Como as parábolas também nos trazem,
E a doutrina espírita com esse caráter, né, Álvaro, de poder alargar a nossa mente. Kardec nos traz a fé raciocinada, né, orientado pelo espírito de verdade, essa importância de nós tirarmos o espírito da letra para justamente nós compreendermos com profundidade os ensinamentos que nos são trazidos, porque do contrário, pegar ao pé da letra, nós vamos incorrer em erros e vamos interpretar de maneira equivocada um texto que pode nos trazer uma visão tão mais ampliada como essa que você nos trouxe agora, de Golias e o gigante, né? Mas eu queria trazer um desafio para você, que essa pergunta é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos dos nossos internautas que estão aqui, eles também têm essa curiosidade, porque Moisés, ele escreve, né, o Pentateuco, traz para nós os 5 livros, mas algo que nos chama bastante atenção é o livro Gênesis, principalmente os primeiros capítulos que nos traz essa visão da criação. Nós sabemos, por meio da doutrina espírita, que é uma linguagem mitológica, né, no próprio livro A Gênese, até no livro dos Espíritos, há belas explicações a respeito do que vem a ser Adão e Eva, mas Kardec, quando estuda essas partes, né, da criação no livro A Gênese, ele vai fazendo a ligação com a ciência, e a gente percebe que cada dia, representando cada período, cada fase, que na verdade são milhões de anos, como foi que Moisés, no seu tempo, ele teve essa condição de poder registrar com tanta precisão essas informações e nos trazer no seu livro? Eu sempre gosto de dizer que Moisés, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores médiuns da história da humanidade. E dentro desse processo, por muitas vezes ele teve o nosso governador planetário intuindo com uma proximidade que olhando o Tanar, olhando o livro dos profetas, a gente vai encontrar uma grande diferença. Qual? A gente encontra todos os profetas recebendo inspirações de espíritos de altíssima envergadura. E Emmanuel vai deixar para nós uma pista lá no livro O Consolador, que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. Então, quando não por ele, por espíritos diretamente ligados, vamos dizer assim, os ministros do nosso orbe, tal, e espíritos que eu não tenho condição nem de dizer quem são. Mas, dessa forma, quando, por exemplo, Daniel, ele recebe suas inspirações, o Apocalipse de Daniel, ele cai de face na terra. O profeta Ezequiel, em Obras Póstumas, Kardec coloca uma passagem onde ele é inspirado por um espírito superior e ele cai com a face na terra. Moisés, a gente encontra no livro de Êxodos, Números, Deuteronômios, a descrição de que ele falava face a face com Deus. Mas Deus não tem face. Com quem que ele está falando? E então os grandes rabinos explicam que é o espírito mais evoluído do nosso planeta. Mas nosso governador planetário, Cristo. E que, diferente dos outros profetas, ele conseguia permanecer acordado e receber essas intuições, diferente de Paulo de Tarso, que também caiu com a face na terra e ficou cego. Que ele está, vamos colocar, a par com os outros profetas. E Moisés é chamado por Emmanuel de o profeta maior. Se a gente olhar os livros do Evangelho, a gente não encontra nenhuma referência à criação do mundo. Você fala assim, como criou o mundo? Como o mundo foi criado no Novo Testamento? Não tem. Porque já está tão bem explicado no Antigo Testamento. Essa sua explicação, Álvaro, me faz recordar João, na ilha de Patmos,
quando ele escreve o Apocalipse. Só que no caso do João, ele profetiza, né? Ele escreve o futuro. E Moisés se deu justamente o contrário, ele escreveu sobre o passado, sobre o que havia sucedido. Podemos fazer essa analogia? Podemos sim, sem sombra de dúvidas. Uhum. Ele recebe um processo de inspiração, de psicografia, e Chico vai contar para nós, lá no Pinga Fogo, quando é questionado, salvo engano, um pastor questiona ele, eu não estou me recordando quem é que Sim, sobre Adão questiona. e Eva. Isso, Sobre Adão e Eva, é um pastor. um pastor, né? E Uhum. ele fala assim, será que o livro de Gênesis, será que as tábuas da lei não foram psicografadas por Moisés? Não é o primeiro livro psicografado da história da humanidade? Ele deixa esse questionamento para nós. Então, tanta precisão, a ponto de os espíritos, na pergunta, salvo engano, 48, 43, 46, fala que não existe nem nada melhor para simbolizar a vontade de Deus de criar o mundo do que a frase seja luz. Os espíritos superiores dizem isso para nós na codificação, no livro dos espíritos. É que às vezes a gente lê rapidinho, às vezes. Passa batido, né? Daí a importância do estudo, né, Álvaro? Porque quando a gente estuda, a gente relê, volta e começa a ter outras percepções, né, do texto que a gente está estudando. É muito Então, importante. eu não tenho dúvidas que é um processo mediúnico e que a mediunidade e a evolução espiritual dele permitiu que ele recebesse essas informações da criação do nosso mundo e do universo, de maneira tão bela que Kardec começa a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária. Então, por que causa primária? Porque Bereshit, Gênesis, né, traduzido como Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E se Deus criou o princípio, ele está antes dela. Ele é a primeira das causas. Então ele começa questionando e os espíritos começam uma referência ao livro de Gênesis. Que Inteligência beleza. suprema, porque ele criou todo mundo. O universo, todas as leis. Nunca alcançaremos essa condição, porque fomos criados por ele. Um bom papo, sabe, Álvaro, passa tão rápido e a gente nem se dá conta, né? Nós temos aí uns 15 minutinhos ainda. Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a questão das deturpações dos textos. A gente sabe que no transcorrer dos tempos houve muitas mudanças, interpolações, né? Pessoas que interferiram no texto sagrado. E Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo, ela diz que no Novo Testamento, especificamente, muitas mudanças ocorreram, mas que a essência permaneceu. E o mais importante é a essência do ensinamento. Isso também se deu com o Antigo Testamento. Houve muitas mudanças, ao que se sabe na história do Antigo Testamento. Olha, a gente tem o hábito de constituir leis, porque apesar de elas estarem escritas em nossa consciência, a gente tem muita facilidade em deturpar isso e colocar a bel prazer dos interesses pessoais, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da permanência no poder. Então existem leis que configuram a maneira pela qual deve ser escrito a Torá, o Pentateuco de Moisés. Então se a gente fala assim, Álvaro, peguei aqui eu não tenho aqui agora, tá? Mas vamos supor. Peguei um livro aqui e falei, olha, aqui é a Torá. Fala, olha, esse daqui é o Pentateuco. Mas o Sefer Torá, o livro da Torá em hebraico, é um pergaminho escrito onde se tiver uma única letra fora de ordem ou errado, a gente pode terminar a leitura naquele dia, se tiver duas a gente tem que parar. Mas isso é recente.
essa constituição dessa organização de como se escreve a Torá para que não haja mudança, isso é lá do século II. Então, houve mudanças? Sem sombra de dúvidas, muitas. Sem sombra de dúvidas, houveram muitas mudanças. E muitas dessas mudanças são alertadas por Jesus. Então, quando ele fala, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui ele está falando uma coisa muito importante. Mudaram a lei. Porque ele não falou, leste o que está escrito. Porque lá no capítulo 12 de Mateus, nas espigas colhidas no sábado, ele fala para o doutor da lei, para os escribas, ele fala assim, leste o que está escrito? Ele falou, ouviste. Porque tem diferença. Sim. Muita diferença. Então, por exemplo, odiar os seus inimigos não está no Velho Testamento. Isso foi uma interpretação, um conceito que foi colocado como costume rotineiro em função das tantas opressões e dos tantos julgos que recebeu o povo judeu de outros povos, onde se encontra uma válvula de escape que não é racional pela filosofia do Velho Testamento, a guerra, porque quando o povo de Israel sai lá do Egito e está na beira do Mar Vermelho e se divide em 4 grupos, um deles fala, vamos fazer guerra? E Moisés fala, não, guerra não. Vamos então se entregar? Não, se entregar também não. Ah, então vamos se jogar no mar no sentido de fugir do problema pelo autocídio? Não, isso daí nem pensar. Então o que a gente faz? Vamos rezar. Não, também rezar também não. Você pode rezar, desde que você tiver obras. É o que Moisés fala. Então, com o passar do tempo, se não existem esses grandes missionários, que, como diz muito bem, os espíritos superiores nos dizem no livro dos Espíritos, eles estão por todos os momentos, em todos os períodos da humanidade, em todos os povos, e muitos desses são os profetas, que buscam trazer a essência dos escritos novamente à sua conjectura, à sua proposta ideal de primeira revelação. A gente tinha perdido muito mais do que a gente perdeu. Mas tem muitas passagens que a gente encontra deturpações. Entendi. Aqui em Minas Gerais, Aula, a gente tem um costume de dizer que há assuntos que tem muito pano para manga, né? O Antigo Testamento é algo que realmente nós precisamos conversar sobre este tema, para que justamente a nossa mente se abra, né, para os conceitos da vida e a gente venha compreender o Evangelho de Jesus. Queria dizer para os nossos internautas, não sei se conto, você acha que eu devo contar? Vai do seu coração. Vou contar para vocês. Eu convidei o Álvaro para que nós possamos fazer um livro falando sobre o Antigo Testamento, onde nós vamos fazer vários questionamentos a respeito das passagens do Evangelho. O Álvaro, conforme eu disse na apresentação dele, é um grande estudioso da Torá hebraica, do Antigo Testamento. No canal dele, no YouTube, todas as semanas ele lança um vídeo explicando minuciosamente algumas passagens. Eu tenho acompanhado, são muito profundos. Qual que é seu canal no YouTube, Álvaro, para as pessoas que estão nos acompanhando? Álvaro Mordecai, como está escrito ali no meu Instagram. Sim. E tanto no seu Instagram quanto também no YouTube é o seu nome, Álvaro Mordecai. Isso. Que cada um possa seguir o Álvaro lá no canal dele para poder receber os novos vídeos. Vale a pena, nós podemos estudar. Mas esses minutinhos finais, Álvaro, para a gente poder finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo, foi muito produtivo. Espero que nós tenhamos outros encontros como esse. Eu queria que nós pudéssemos falar para os nossos internautas qual é a importância de se estudar o Antigo Testamento para nós que somos cristãos e espíritas.
Emmanuel fala para nós que a proposta do Espiritismo é criar pensadores da nova era cristã. Não é decorar perguntas e respostas. Você pode saber 1019 perguntas e respostas de cor. Estou falando você, não você, Wellerson, nós. Sim. E não sermos pensadores da nova era cristã. Compreender a filosofia por detrás de uma única questão pode ser tão grande quanto saber as 1019 de cor ou maior. Então, como que a gente caminha para um novo amanhã, para uma nova era de pensadores, se nós temos o nosso passado espiritual, psicicamente dizendo, repleto de feridas? A gente pega o Velho Testamento e fala assim, nossa, não entendo nada, que dificuldade. Nossa, aqui tá tudo errado, isso é velho. Ainda bem que tem o novo. Ainda bem que tem o novo. Para planificar o Antigo Testamento. Então, como a gente caminha pro amanhã, psicologicamente falando, se a gente não está em paz com o nosso passado? A grande proposta é estudar muito Espiritismo e conseguir extrair dos textos do Antigo Testamento o espírito da letra. Aí a gente vai estar caminhando para o que Emmanuel propõe. A formação de pensadores da nova era cristã. Que aí eu vou olhar o Velho Testamento e vou falar, nossa, agora eu estou compreendendo porque Emmanuel chama Moisés de o grande profeta. Agora eu estou compreendendo porque Daniel saiu da cova dos leões. Agora eu estou compreendendo porque Gesiel, Estevão, ele planifica a sua maturidade espiritual com o Evangelho. Mas ele já era muito evoluído e conseguia tirar sua forma de conduta com uma perfeição do ponto de vista moral para as vicissitudes mais equivocadas, mais difíceis. Ele consegue enxergar nos ensinos de Isaías, nos ensinos de Moisés, nos ensinos dos profetas, uma maturidade espiritual que é descomunal. Ele planifica isso com o Evangelho. E a doutrina espírita, espero que em nossos corações possa encerrar essa obra e falando assim, puxa, alcancei a redenção espiritual. Daqui a algum tempo. E quem chegar primeiro, se a gente ficar, né, Wellerson, volta para trazer a mensagem do Cristo e explicar como a gente entende. A doutrina, ela é extraordinária, né, Álvaro? Ela tem essa possibilidade de abrir campo de raciocínio para todos nós. Desculpem o pleonasmo, os nossos internautas, mas é preciso começar do início. Se nós não entendemos a base, não há como seguir adiante. É como estudar o Espiritismo sem estudar a codificação. É preciso que a gente tenha os conceitos para justamente nós entendermos os efeitos, porque senão se torna uma confusão na nossa mente que nós não conseguimos codificar. E Kardec, trazendo a orientação do Espírito de Verdade, deixou bem claro, né, o amai-vos e instruí-vos, a necessidade da união da nossa razão, do sentimento, para que possamos alçar voos mais altos. Queria agradecer muito, Álvaro, você ter aceito o nosso convite. Foi uma alegria podermos estar aqui esses minutos juntos, nessa conversa, nesse bate-papo tão produtivo. Espero que os nossos internautas tenham gostado. E vamos juntos, né, prosseguirmos aí na caminhada, no trabalho, para que possamos realizar um pouquinho mais, né? Com certeza, meu irmão. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você. Quero aprender do tanto de espiritismo que você sabe e do tanto do amor que você tem distribuído por onde você passa. Obrigado por todos que nos acompanharam e a você por esse convite, por ter dado a oportunidade de eu aprender pelas suas perguntas no livro que você contou para as pessoas.
aqui Vai, que estamos trabalhando. vai ser uma alegria nós realizarmos esse trabalho juntos. Então, muito obrigado aos nossos internautas que nos acompanham. Uma boa noite para todos nós e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus. Um abraço, Álvaro. Muito Tchau, obrigado. tchau, gente. Tchau.